Fala, fiel. Vamos acompanhar o Neto e companhia falando do Corinthians na Libertadores. E Fernando Lázaro com pressão grande no comando do timão. Neto também fala da gestão do ex-presidente Andrei Sanches. Deixo aqui os créditos direitos autorais ao canal Os Donos da Bola. Não esqueça de ajudar o canal com sua inscrição e seu like. Mas, como eu vou falar do Corinthians em relação à Libertadores, eu queria dizer o seguinte. Aonde o Duílio tem que desfazer de tantas dívidas, mas tantas dívidas, mas nós da imprensa, do nosso jeito e aquilo que a gente tem que fazer mesmo, a gente tem que cobrar. Por que não contrata aqui, não contrata aqui, renovou ali esse jogador? Faz parte da nossa profissão, que é o que tem que fazer e também elogiar. Como a gente elogiou o Renato Augusto, o Cássio, o Fagner, o Rony, né, o Dudu, todo mundo. E como a gente critica também, que faz parte da nossa profissão. Então tá bom. Aí, a chave do Corinthians, o chaveamento, é difícil? É. O Liverpool? É. O Argentino Júnior? É. O Independente Del Valle não. É bom time, que é time de empresário. É time que forma meninos, jogadores jovens para vender. E eles fazem isso perfeitamente. Nenhum time do Brasil tem a capacidade do Independente Del Valle. Nenhum time. Em relação a esse chaveamento, o Corinthians passa ou não para você, Veloso? Para mim, passa em segundo lugar. Boa tarde para você. Independente primeiro. Independente primeiro, Corinthians em segundo. Certo. Souza. Corinthians primeiro, Independente segundo. Canhão. Independente, líder do grupo, o Corinthians passa em segundo lugar. Para mim, o Corinthians passa em primeiro, Independente em segundo. O que o Corinthians tem que fazer, Veloso, E hoje eu vou falar pouco, hein? Eu começo sempre com 20 minutos falando, hoje eu vou falar pouquinho. O que o Corinthians tem que fazer em relação ao seu pensamento? O meu é o seguinte, o Renato Augusto, o Fagner, o Cássio, Fábio Santos, tem que jogar Copa do Brasil e Libertadores. Se jogar Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores, você, Fernando Lázaro, não vai ter time. Você vai passar vergonha na Copa do Brasil e na Libertadores. Se você fizer um balanceamento, um planejamento em relação ao Renato Augusto, Fagner, que é normal, Gil, Fábio Santos, se você fizer isso na Copa do Brasil e na Libertadores, o Corinthians tem 11 jogadores ou 12 para disputar as duas. Sem isso, não. Se quiser usar esses jogadores no Brasileiro do domingo e na quinta, na Libertadores, você não chega em nenhuma competição. Que, por sinal, você pode perder até o emprego. Você pode perder até o emprego. Se você sair da primeira fase da Libertadores, Lázaro, você tá fora, irmão. O Duílio pode falar, o Alessandro pode falar, minha mãe pode falar, o Papa pode falar. Se você não classificar na primeira fase, você tá fora do Corinthians. Você tá fora, você vai ser mandado embora. Mas você precisa saber o que você tem que fazer. O que ele tem que fazer com esse elenco do Corinthians nessas 3 competições. Veloso. Você precisa priorizar realmente, porque você vai jogar toda semana, né? Jogo quarta e domingo, porque são 3 competições. E se você não usar, e não é só o Renato, né? Você tem Paulinho, você tem Juliano, você tem vários jogadores ali, o Gil, que você tem que ter um cuidado especial. Fagner, Fábio Santos. Então, se você não cuidar desse elenco bem, no meio do caminho você pode ficar sem time, porque a reposição não é a altura. Então, essa é a dificuldade. E a Libertadores, eu acho que você tem que monitorar. O brasileiro. E planejar. O brasileiro. Um tem exemplo. que estar no top 10, entre os 10 primeiros. Não, um exemplo. Se passar para baixo, isso. acende uma luzinha. Tudo bem, lá. mas vou dar um exemplo. Tem um jogo em abril contra o Palmeiras. Não sei qual foi, do Baita Amigos teve lá. É finalzinho de abril. Finalzinho de abril. Eu não posso botar o Renato Augusto, o Fagner, todo mundo para jogar. Ou eu coloco para jogar, mas o outro eu tenho Copa do Brasil. O que é mais importante? O que o Abel Ferreira faz lá? O que o Renato faz no Grêmio? Então, tem que pensar nisso. Tem que pensar. O Abel já foi com o time misto para pegar o Corinthians lá na arena. Isso, Itaquera. Exatamente isso. Neoquímica. O que precisa fazer? Então eu vou jogar no jogo do Campeonato Brasileiro, não sei com quem. Aí eu vou enfrentar o Independente Del Valle. Não.
Eu vou deixar os caras todos descansados para enfrentar o Independente Del Valle. Porque o Corinthians não tem um elenco forte. Tem um time forte. Tem uma torcida que é fiel, que toma o gol do Ituano e grita. É Corinthians, irmão. É Corinthians, irmão. E os caras perderam pro Ituano. Mas depois eles foram lá no CT. E isso, não, tudo bem, mas o Corinthians sempre foi isso, viu? É, sempre. Não, a torcida do Corinthians nunca, desde a minha época. Invasão não é legal. Não é, isso é outra coisa. Não é legal. Invasão não é legal pra ninguém. Não. Não, e outra coisa, tudo jóia aí? Como é que tá a jóia? Tudo jóia? E aí, Souza, o que eu faço com o Renato Augusto, que todas as vezes, quando ele não joga, o Corinthians é outro time e nós, da imprensa, falamos isso. Olha, sem o Renato Augusto, o Corinthians não existe. Meu irmão, se o treinador que ganha 500 pau por mês, 200, 100, 50, não importa a grana, se ele não tiver o plano B, então por que ele é treinador? Então quer dizer que sabe só jogar com o Gabigol, só sabe jogar com o Dudu, só sabe jogar com o Neymar, só sabe jogar com o Lewandowski, só sabe jogar com o Toni Kroos, só sabe jogar com o Holiday. E outra coisa aí, pessoal, o Pedrinho aí, Pedrinho da Sport TV, que é um comentarista excepcional. Só que eu não concordo com a visão dele, que o Adriano é melhor que o Holiday. Desculpa. Não dá, né? Nem pra comparar, né? O Holiday, meu Deus do céu, tá de brincadeira, né? Olha E lá. aí, meu querido Souza, História, o tá na que história. tem que fazer o Lázaro em relação ao time do Corinthians? Porque eu vou colocar para vocês que estão assistindo os Donos da Bola, para vocês que estão aqui na Band, eu vou colocar o que o ex-presidente do Corinthians vendeu de jogadores, o quanto que ele teve de recurso pro Corinthians. É inacreditável, Veloso. Souza, Canhão, a chance que eles tiveram de montar um time competitivo. O Duílio vai ter que fazer o quê? Somente pagar as contas. Porque eu não sei se vai ter grana. Eu não sei. Porque o que deixaram pro Corinthians... E eu vou mostrar pra vocês que isso aí não é opinião minha, não. É fatos, são números e é verdade. E vai estar aqui, nos Donos da Bola. Então eu vou mostrar pra vocês. É o seguinte... E que, por sinal, o Duílio poderia brigar por vários títulos da sua gestão, administrativamente falando, que é a melhor da história, se não tivesse deixado o legado ruim que o Tite deixou para a seleção e que o ex-presidente deixou para o próprio Duílio. Que o Duílio está arrumando isso de uma maneira que vocês não sabem. Nem o corintiano sabe. Nem vocês, conselheiros, sabem. Vocês deveriam entender isso. Souza, em relação ao time do Corinthians, se disputar os 3 campeonatos, não chega em nenhum. Não chega porque também não tem elenco para isso, né? Eu acho que em 2 anos que eu estou aqui na Band, vou fazer 3, o grande problema do Corinthians que a gente tem falado aqui corriqueiramente... 2 anos aqui? Estou há 2 anos. Não é possível, velho. Corriqueiramente a gente está falando do Corinthians, é que assim, o Corinthians... Parece 10. Parece que 10 a gente anos. te ama. Obrigado, né? Também te amo. Olha só, o Corinthians precisa entender, e quem estiver dirigindo lá... Mas precisa tomar um caldinho, hein, senhor? Seja lá... Aqueles Olha caldinhos lá. mais... Vou tomar, já, mais tá chegando, forte. tá chegando. Tem que tomar uns caldinhos, não é Tá possível. chegando, tá Porque a chegando. gente sem caldo, a gente não sobrevive. Tá chegando? Tá chegando. Então tá bom. Então, o grande trabalho, seja do Lázaro, seja de quem quiser que esteja dirigindo o Corinthians, é fazer com que o time jogue fora de casa. Tem o mesmo desempenho na Neoquímica Arena fora de casa. Você não ganha campeonato, qualquer campeonato que seja, se você não souber competir fora de casa. O fora de casa hoje é importante. O jogador do Corinthians hoje tem que entender que o rendimento dele tem que ser fora de casa da mesma forma que joga dentro de casa. Não adianta você ter um time que joga com o Renato Augusto dentro de casa e fora de casa ser um time diferente. O Corinthians está sofrendo, não é com o Lázaro, não é com o Silvinho, foi com o Vitor Pereira, é o quê? É um time que não sabe jogar fora da Neoquímica Arena. Verdade. Não sabe jogar fora da Tanto é que acho que foi o único time que empatou com aquele nome de mods lá. Eu não sei falar o nome, Canhão. Canhão, como que chama o nome? Time de mods lá? Ao Reds. Auri Red. É. Foi o único que, quase que perde. Quase que perde a classificação. Por quê? Porque empatou, perdeu para aquele time É que fora vai de acontecer casa. agora, vai jogar contra o Liverpool. Tem que ganhar, meu irmão. Tem que, se empatar, E tá fora. vai jogar 2 foras depois. né? Isso, tem que ganhar, porque se não ganhar, tá fora da primeira fase. É isso que o Lázaro tem que entender. Se o Lázaro não conseguir, Canhão, classificação do primeiro, já não sei. Se for em segundo, ele já vai ser cobrado pra caramba. Porque o Veloso disse ontem, tá certinho, quem classificar em segundo
pega os primeiros. Então, o mínimo que o Corinthians tem que fazer é classificar em primeiro. Porque se você, Lázaro, não classificar em primeiro, você, o Luciano Dias, que é auxiliar, e o outro que era do Atlético Mineiro, que eu esqueci o nome, Thiago Lars, se vocês três, que vocês, tudo dois pavão, né? Vocês ficam dois pavão gritando, não sei o quê, deixa o cara trabalhar. A auxiliar orienta quietinho. Sem pavão, meu irmão. A orienta legal. Naquilo que vocês sabem. E vocês sabem, entendeu? Se o Lázaro não conseguir classificar em primeiro, ele já corre o risco de cair ou, na sua visão, o time do Corinthians precisa ser mais reforçado, precisa ter mais jogadores. O que você pensa disso que eu te perguntei? Canhão! Meu querido magnífico o canhão! Sobre a possibilidade... Tá bem de pinto! Não. Desculpa. Pensei que estava desligado o microfone. Craque canhão. O risco do Fernando Lázaro, ele correu depois que perdeu a classificação no Campeonato Paulista. Do Willian aguentou ele. Ele tá... O presidente não garante treinador em lugar nenhum. Do Willian aguentou. Raramente. Não, depois do jogo de Ituano. Isso, a entrevista, tá tudo bem. Não aguentou. É o papel do presidente do clube. Não, ele aguentou. Sim, tanto que ele tá lá no cargo até hoje. Isso. Mas isso não significa que ele não pode cair amanhã. É por isso que eu te perguntei. O resultado Você fala o que você quiser, mas primeiro você responde o que eu te perguntei, porque eu sou apresentador. Primeiro, já estão botando no boleto do Fernando Lázaro uma coisa que ele nem começou ainda. A culpa não é só dele. Primeiro, e nós vamos mostrar. Primeiro, ele não era o plano A. O Corinthians não queria desde o começo ele como técnico. Ele entrou porque tinha ele como opção. O Corinthians foi atrás de um monte de gente que não quis, por um motivo ou outro. Tá tudo certo. Acho que o Fernando Lázaro merece oportunidade. O que vai acontecer, Neto? Não é só formar da primeira fase da Libertadores, Copa do Brasil. Ele corre risco em qualquer um dos 3 campeonatos. Porque, primeiro, o Corinthians precisa de elenco. Só o Abel Ferreira que não corre risco, porque irmão. tem elenco, faz o time dele jogar. Todos os outros que perder, tá fora. Porque dá resultado. Só o Abel que não. Porque dá resultado. O Rogério Ceni corre risco, o Dair corre risco, o Fernando Lázaro corre risco, e o Renato Gaúcho. Sim. Vitor Pereira. E o Renato Gaúcho. Vitor Pereira do Flamengo, se ganhar o Carioca e perder, então corre risco. E o Vitor Pereira ainda tem elenco. Então, o Fernando Lázaro tem um time que tem 8, 9... que às vezes nem 11 tem. Não tem. Não, 11 com a mesma média, não, né? Tem. Não tem. Tem. Pra mim tem. Então, ok. Pra você não, pra mim tem, pô. Tá. Agora, elenco pra jogar 3 campeonatos... Respeita a opinião dos outros. Eu estou respeitando. Não, você não respeita. Como não? Eu disse alguma coisa contrária? Você tem certeza Você do que faz você pergunta tá falando? esdrúxula pro Nicador. Você faz pergunta quando você era repórter. Para, velho. Ele queria escalar o time da Ponte Preta com 20 anos. Ele pergunta assim pro treinador: você não acha que tá na hora de você mexer? No intervalo. No intervalo. Mas você tem umas coisas na sua cabeça. Por isso você ficou careca. Por isso você ficou com esse cabelo de pia. Responde o que eu perguntei. Fernando Lázaro corre risco hoje, mesmo sem jogar. E a culpa não é só dele. O Corinthians tem que dar para ele um elenco, tem que contratar jogadores. Porque continua dependendo do Renato Augusto, do meio campo para frente. Os jogadores mais velhos não conseguem jogar 2 jogos por semana. Então o que você pensa em relação ao que tem que fazer? Contratar, no mínimo 3 jogadores muito bons. E dá para o Fernando Lázaro se utilizar desses jogadores, Neto, exatamente nessa lacuna, nesse espaço onde ele precisa. Olha, eu preciso, aquilo que vocês falaram, planejamento. Esse jogo é mais importante. Eu faria. Eu faria Mas isso. Mas tem que ter elenco. Então vamos lá. O time do Corinthians, me ajudando aí, depois os reservas, nós 4 aqui. Tá. Pra você que tá aqui. E eu vou mostrar as dicas, porque você me atrapalha. Pode tirar, pode virar, deixa só a primeira. Aí, assim, se o Corinthians não tivesse feito o que o ex-presidente fez em relação às contratações, gente, é de dar dó. Falando como corintiano mesmo. A câmera vem em cima de mim. Eu posso andar em todo lugar. Olha lá. Boa. Ó, dá dó. Dá dó. É, muito dinheiro jogado fora, né? É da dó do tem Corinthians. Dificuldade financeira não pode errar tanto. É tipo assim, você tem uma venda, vai. Você tem um supermercado pequeno. Não estou falando das grandes empresas. Mercearia. Você tem uma venda, você tem um bar. Cara, se você que tem um bar, você vendeu lá hoje, à noite, R$ 1.500. Aí você pega e compra o celular de 3. Já está vendendo metade. Aí você já está... Então, acabou, você não vai conseguir. Não dá. É o que eu falo, como pessoa. Gente, eu ganho um bom salário.
Só que eu trampo Rádio Bandeirantes, Rádio Craque Neto, Band Aberta, Band Esporte, os eventos que eu faço. Então, pô, eu chego no final do mês, eu falo, quanto que foi? Ah, foi tanto, Neto, mas você teve que pagar tanto de imposto, tanto de funcionário. Porque você não pode achar que tudo que você ganhou é livre. Pô, você tem as suas contas, você tem as coisas para pagar, você tem escola. Isso é gestão. O que eu faço na minha vida é gestão. Muitas vezes eu fico meio sufocado, porque eu gosto de comprar as coisas. Né? Eu gosto de terreno, eu gosto de apartamento pequeno, não gosto de apartamento grande, que é do meu estilo de vida. O meu pai sempre falou para mim, filho, se você tiver dívida, você vai ter alguma coisa da vida. Mas você paga as parcelas certinho. Você dividiu em 30 vezes, você paga a primeira e a 30 no dia certo. Só que o povo brasileiro não consegue fazer isso. Estou falando de mim. E quando eu vejo uma dívida dessa no Corinthians, que é inadmissível para todo mundo, é uma coisa insana. É uma coisa que não existe em nenhuma empresa do mundo. Se você pegar o Bradesco, se pegar os bancos, os bancos nem cheque dá mais. Lembra quando eles davam cheque para nós de graça? Aí depois começaram a cobrar? Hoje nada, cartão de crédito. Você paga anuidade. Se você quer um cartão que seja o limite igual que eu tenho, você tem que pagar. Não é verdade? Então você coloca quantos milhões de cartões de crédito tem no mundo? Quantos milhões? Aí, um clube como o Corinthians, meu irmão. Um clube que leva 50 mil pessoas contra o 15 Piracicaba e também contra o Flamengo. Um time que dá 3 milhões de renda. Um time que tem as camisas do mundo. Pô, é uma coisa insana. Eu vou colocar isso na hora que eu tiver com a minha cabeça boa.